Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Levante a Voz, a Linha Direta com o Povo. Vamos conversar com o Dr. Cristóvão Andrade, toda semana aqui conosco, toda segunda-feira. Dr. Cristóvão, bom dia. Vamos falar hoje sobre sangramento interino, é isso? Uterino. Uterino. Anormal. Anormal. Bom, mas antes de falar do anormal, explique para o pessoal o que é exatamente esse tipo de sangramento e qual é aquele que pode ser considerado normal, né? Porque se tem o anormal, deve ter o normal também. Exato. Bom dia a todos, Léo, os ouvintes da Rádio Andaiá, né? O sangramento uterino, né, que a mulher tem mensalmente, normalmente, que é a menstruação, habitualmente ele tem uma característica para cada mulher. Algumas mulheres podem menstruar, por exemplo, 3 dias, 4 dias. Outras podem até menstruar 6, 7, até 8 dias. Isso normalmente é estabelecido logo após, né, 1, 2 anos da primeira menstruação. Então, quando esse padrão de sangramento, né, que a paciente tem passa a um padrão de sangramento diferente, né, então daí nós podemos dizer que é normal uma paciente ter sangramento de 3 dias e a outra ter de 7. Porque se ela já tem esse padrão de sangramento, isso passa a ser aceitável. Mas se esse padrão de sangramento que a mulher costuma ter, ele começa a se alterar em quantidade de dias, ou em quantidade de sangramento, com aparecimento às vezes de coágulos, né? Isso passa a ser um sangramento chamado de uterino anormal, Sei. que aí pode ter várias causas, né? Então, por exemplo, uma paciente que sangra 3, 4 dias e ela começa a ter sangramentos com 7, 8 dias, de intensidade maior, em quantidade de sangramento, com cólicas, às vezes com aparecimento de coágulos, isso chama atenção para algum grau de anormalidade nesse padrão de sangramento. Agora, o que é que pode causar este tipo de sangramento, doutor? É isso, várias patologias uterinas e também patologias de outras origens podem levar ao sangramento uterino anormal. Dentre as principais causas, a gente pode sugerir, né, a ocorrência de miomas, né? Então, os miomas uterinos, né, que são nódulos, né, do músculo uterino, podem levar ao aumento do sangramento. Então, esse sangramento anormal já pode ser sintoma de um mioma? Sim, pode ser sintoma de um mioma, como também, Léo, pode ser sintoma de outras doenças, por exemplo, o pólipo uterino, né, que é um caroço que cresce dentro do útero. Ele pode levar a paciente a sangrar excessivamente. Mulheres que têm o útero crescido, ou seja, aumentado de tamanho, com ou sem mioma, podem também ter sangramento aumentado, né? A obesidade é uma das causas de alteração do sangramento. Se sabe que mulheres obesas, que estão muito acima do peso, têm um mecanismo, né, hormonal um pouco diferente e há uma estimulação maior do útero, levando a um sangramento, às vezes, mais excessivo também. E outras causas, né, como problemas de tireoide, né, pessoas que têm problema de tireoide podem ter também alteração de sangramento. Agora, tem algum grupo específico, por exemplo, é comum entre jovens, né, adolescentes, ou tem alguma correlação, por exemplo, com a menopausa? Sim, é isso. No caso de jovens adolescentes, Léo, assim, após a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, né, que é a primeira menstruação, a paciente, às vezes, ela passa de 1 a 2 anos para que o seu organismo, né, o seu corpo, consiga administrar adequadamente o ciclo menstrual. É para que ela tenha ali um período correto, né? É como se fosse um amadurecimento do corpo, né? Como uma criança, quando começa a andar, ela não anda correto logo no início, ela começa a engatinhar, às vezes ela cai. Então é comum a adolescente ou pré-adolescente ali menstruar 2 vezes antes de um mês, Sim, ou talvez até demorar mais. Isso é uma pergunta bastante importante, Léo, que a gente recebe mães desesperadas, né, porque a adolescente, né, está menstruando 2 vezes ao mês, ou menstruou forte, ou às vezes passou um mês que não veio. Que não veio, aí o pessoal se preocupa logo. Né? Exatamente, então isso é uma pergunta muito importante, porque nos primeiros 2 anos após a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, né, a mulher pode, a adolescente, né, ela pode realmente ter algum grau de irregularidade menstrual ou uma menstruação às vezes um pouco, né, fora do padrão. Isso não necessariamente é causa de uma doença, né? Isso pode ser normal porque, como a gente costuma falar, o corpo da adolescente está se acostumando a menstruar. Ele está em
iniciando um processo de amadurecimento para que possa gerenciar melhor essa questão do sangramento do ponto de vista hormonal. E aí pode ter alguns graus de irregularidade, como eu já citei. E depois há uma tendência, né, que normalmente após o primeiro e segundo ano, ela tenha um ciclo mais regular, né, com mensal, com 28 dias ou com 35 dias, e com a quantidade de dias mais ou menos pré-estabelecida, às vezes 3, 4, 5, algumas mulheres menstruam 7, 8 dias. Agora, como é a avaliação, doutor? O diagnóstico, né? O pessoal, lógico, deve ficar preocupado, procurar ali o ginecologista. É isso, Léo. Toda avaliação clínica, né, se inicia com a consulta, né, onde vai se conversar com a paciente. No caso da adolescente, é importante que ela esteja com a mãe. Nessa conversa vai se colher algumas informações, né, sobre como é a característica do sangramento, como está acontecendo, há quanto tempo. E nessa consulta a gente já tem mais ou menos um clareamento assim, das possibilidades das causas que a paciente pode apresentar. E, obviamente, a execução de uma ultrassonografia, né, às vezes pélvica, no caso quando a adolescente não tem relações, e naquelas mulheres que já têm relações, a ultrassom transvaginal é um método bastante importante no diagnóstico da causa do sangramento. A ultrassom, ela vai mostrar se a paciente tem mioma, se o útero está aumentado, pode suspeitar de um pólipo uterino. Ela pode mostrar causas até, Léo, inusitadas. Tem pacientes, inclusive, que chegam ao consultório apresentando um sangramento fora do padrão, anormal, que está sangrando há 20 dias, 30 dias. E quando a gente faz um ultrassom, a gente percebe que, na verdade, a paciente teve um aborto, né? Que ela engravidou, às vezes nem sequer suspeitou da gravidez. Teve um pequeno atraso, mas não imaginou que pudesse estar grávida. E aí, então, começou a sangrar de uma forma anormal. Quando vai investigar, se descobre que é um aborto. Que ela tem restos de uma gravidez dentro do útero e aquilo estava causando o sangramento. Imagina, a mulher nem sabia que estava grávida, de repente sabe que teve um aborto. Exatamente. Um aborto. Pode ser surpreendido. Nesse caso, se indica normalmente uma curetagem uterina para se retirar esses restos da gravidez que estão dentro do útero, então normalizar o sangramento. Qual é o papel da pílula anticoncepcional, doutor, nesse processo? Ajuda a segurar o sangramento? Sim, Léo. As pílulas podem ter uma função em determinadas situações, né? No sentido de regularizar o sangramento, porque quando você usa uma pílula, você tende a dar uma dose de hormônio diária programada ao paciente. Então existem pílulas que a mulher usa 24 dias e para 4 dias, que é uma pílula mais moderna, porque as pílulas antigas, né, elas usavam 21 dias e paravam 7 dias. Então você pode encurtar o período de sangramento de uma mulher. Nessas pílulas mais modernas tem essa característica. Então a mulher usa por 24 dias, dá 4 dias de intervalo, então elas vão ter um sangramento menor. Ou às vezes até a gente pode fazer a opção de emendar uma caixa de pílula na outra, né? Isso chama de contracepção contínua, no sentido de buscar que a mulher não tenha menstruação, que é o que mais incomoda ela, né? Então, em pacientes que às vezes têm mioma ou que tem outra patologia que faz sangrar muito, a gente pode estar usando métodos contraceptivos, né? Como pílula, ou para encurtar esse sangramento e deixar ele mais regular, ou até para suspender o sangramento, né? Nós chamamos isso de contracepção contínua ou ciclo estendido. A mulher pode emendar 3, 4, 5 caixas de uma pílula anticoncepcional e menstruar só de 4, 4 meses, 5, 5 meses, ou até manter continuamente. Bom, então agora no caso, os casos cirúrgicos são só de quando se identifica ali o mioma ou pólipos? Sim, assim, são vários casos, né, Léo? Os miomas e pólipos são os mais comuns. Os miomas, eles aparecem mais na idade reprodutiva, a partir dos 30 anos, dos 30 aos 40 anos. É a fase que, estatisticamente, as mulheres mais apresentam miomas, embora não seja impossível. Por exemplo, eu já vi casos de mioma até em um adolescente de 16 anos. Obviamente, isso é muito raro. Vemos também casos de miomas em pacientes com mais de 20 anos, mas o mais comum é de 30 a 40 anos. Já os pólipos, eles tendem a aparecer numa fase mais posterior, em mulheres normalmente, né, na menopausa ou próxima à menopausa, e é uma causa de sangramento uterino também anormal. Uma coisa que eu não falei, Léo, dentro desse capítulo de causa uterina de sangramento anormal é a mulher na menopausa, né? A gente deve falar isso. Uma mulher que tem a sua menopausa estabelecida, ou seja, ela parou de menstruar, né? E aí depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos, ela voltou a sangrar, isso é um sangramento uterino anormal. Por exemplo, uma mulher de 70 anos que teve um sangramento e ela parou de menstruar desde os 50.
obviamente não é esperado e não é normal que ela sangre. Então essa paciente tem que ser investigada porque esse sangramento pode sugerir um pólipo dentro do útero ou até pode ser uma chance, um risco de ter um câncer no útero e que esteja se Olha aí. manifestando por sangramento. É muito importante essa informação, entendeu? Na mulher menopausada. Doutor, o nosso agradecimento, né, e suas considerações finais, né, suas dicas para quando o pessoal deve desconfiar que aquele sangramento não é normal, né, o que deve fazer para a gente fechar aqui. É isso, Léo. A mulher sempre tem que estar atenta, né, ao seu corpo, né, ao seu padrão de sangramento, né? A menstruação é uma amiga íntima de toda mulher, na verdade. Nem sempre é uma amiga muito desejável, né, mas faz parte do rol feminino conviver com a menstruação. Então, se o sangramento foge do padrão normal, ele deve merecer um grau de preocupação em relação a isso. E, obviamente, Léo, minha consideração é que toda mulher, né, uma vez ao ano, se preocupe em ir ao ginecologista de sua confiança, no sentido de estar fazendo uma consulta ginecológica, né, onde vai ser avaliado não só isso, Léo, mas também fazer um preventivo para rastrear o risco, né, de câncer do colo do útero, que a gente já discutiu aqui recentemente, fazer uma ultrassonografia transvaginal no sentido de avaliar se ela tem alguma anormalidade dentro do útero, poder conversar com o seu médico para estar estabelecendo ali condutas que são importantes para a sua saúde e para a prevenção de doenças, né? Então, uma vez ao ano ela deve estar no médico e nessa consulta relatar essa estranheza em estar menstruando muito, ou excessivamente, ou com muita cólica, porque isso vai ter que ser investigado. Doutor, mais uma vez, nosso agradecimento e até a próxima segunda-feira com o nosso Saúde da Mulher. Eu que agradeço, Léo. Um grande abraço a todos, uma boa semana, né? E com fé em Deus, uma boa semana para todos.